vocês estão, joia? Hoje, quarta-feira, é meu dia de trazer um pequeno devocional do livro de Salmos aqui no grupo com os irmãos. E hoje a gente vai tratar de maneira breve do Salmo de número 71. A autoria aqui desse salmo é incerta. Uns acreditam que é de Davi, já outros não. Eu particularmente, irmãos, vejo que foi Davi, por conta da similaridade dos salmos que já vemos desse autor. O contexto desse salmo é de perseguição, como muitos outros que nós já vimos também. O subtítulo eu coloquei como Oração de um Velho. Já entrando nos primeiros 4 versículos desse salmo, o que vemos é o refúgio. Irmãos, Davi está cercado pelos inimigos e prestes a ser eliminado por eles. Eles eram injustos e cruéis. Nessa circunstância, Davi então se refugia em Deus por salvação. Muito provavelmente, Davi já estava reinando aqui, mas a sua confiança não está no exército de Israel, mas no Deus dos exércitos. A sua resposta de oração não está também baseada em seus méritos ou em qualquer coisa que ele possa realizar, mas sim na justiça de Deus. Nos versículos 5 ao 13, vemos a dependência. Davi, irmãos, aqui nos fala que desde a sua concepção até o seu nascimento, e desde o seu nascimento até a idade adulta, o Senhor estava com ele, protegendo, guardando e sustentando. E que agora Davi, já estando velho, pede para que Deus continue com ele e que não o deixe. É um grande privilégio, meus irmãos, não é verdade? Nascer, crescer e caminhar com Deus. Mas é um privilégio ainda maior, nascer, crescer e envelhecer com o Senhor. Davi entende que Deus estava presente em sua vida antes mesmo dele nascer, estando no ventre da sua mãe. E Deus não somente esteve com ele, mas também o sustentava, mesmo dentro do ventre da sua mãe. Isso aqui, meus irmãos, nos mostra de maneira clara que Davi já era uma pessoa e que Deus o abençoava, mesmo antes dele nascer. Aqui não é um amontoado de células, como dizem os abortistas, mas é uma pessoa que, inclusive, já é cuidada e abençoada por Deus. Nesses versículos, Davi também nos fala daqueles que querem matá-lo. Por Davi estar em situação vulnerável fisicamente por conta da sua idade, seus inimigos planejam a sua morte, acreditando que Deus o abandonou. Mas Davi então pede por socorro e para que seus inimigos sejam envergonhados e destruídos. Dos versículos 14 ao 21, vemos a esperança e o compartilhar. Irmãos, apesar de todas as circunstâncias difíceis, Davi tira os seus olhos delas e coloca sua esperança em Deus. Isso, irmãos, não é fingir que nada está acontecendo, mas é um ato de fé. E não é fé na fé. Não é fé em que tudo vai melhorar ou fé em si mesmo, mas é fé em Deus. É crer e confiar em que Deus é o Todo-Poderoso e aquele em quem realmente podemos descansar e encontrar paz, independente das circunstâncias. Nesses versículos aqui também, irmãos, nós vemos Davi fazendo 4 coisas. A primeira, anunciando que Deus é fiel. A segunda, anunciando sua salvação. A terceira, anunciando o seu poder. E a quarta, anunciando seus feitos maravilhosos. Davi só pode anunciar tudo isso porque um dia ele foi encontrado e ensinado pelo próprio Deus. Mesmo diante da sua velhice e de sua fraqueza, Davi continua anunciando as grandezas de Deus e os seus feitos. Esse homem, meus irmãos, teve muitas experiências com Deus, livramentos e salvação. Mas o que é interessante é que ele nunca leu nenhum evangelho sobre Jesus,
ou sobre a sua obra redentora. Ele nunca leu as cartas dos apóstolos e nunca ouviu sequer um capítulo do Novo Testamento, pois ele viveu milhares de anos antes de tudo isso acontecer. Se Davi anunciava as grandezas de Deus e os seus feitos, quanto mais eu e você devemos anunciar, pois não somente ouvimos, mas também temos registrado nas Escrituras, no Novo Testamento em particular, esses grandiosos feitos que acabamos de listar através do seu Filho Jesus. E por fim, dos versículos 22 ao 24, vemos o louvor. Depois de Davi, irmãos, se refugiar em Deus, depois de Davi nos mostrar sua total dependência dele, e depois de Davi colocar sua esperança e compartilhar os feitos de Deus, agora Davi louva e engrandece a Deus. Nesses versículos finais, nós vemos 3 motivos do seu louvor. O primeiro, porque Deus é fiel. O segundo, porque Deus é santo. E o terceiro, porque Deus o salvou. Os inimigos de Davi foram derrotados e arruinados, mas o louvor deste homem é baseado em quem Deus é e na sua salvação. Que possamos, meus irmãos, falar como ele disse no versículo 23, quando fala: cantarei de alegria quando tocar hinos a ti. Cantarei com todas as minhas forças, porque tu me salvaste. Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos e aplique sua palavra em nossos corações. Se gostar, se inscreva em nosso canal. Deus abençoe.